Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, a Paula e eu discutimos o romance A Falência, da brasileira Júlia Lopes de Almeida, e eu já adianto aqui que o próximo livro que nós duas vamos discutir será a obra O Despertar, da americana Kate Chopin. The Awakening, no original, uma obra de 1899. E vocês, claro, estão todos convidados a lerem esse livro conosco em agosto. A obra está no domínio público e é possível baixá-la no original em inglês no projeto Gutenberg. E há ainda uma edição portuguesa de 2007. No Brasil, eu acho que há uma edição da Paz e Terra de 2002 e uma da Estação Liberdade, mais antiga, de 1994. Acho que deve ser possível achá-las em sebo. Espero aí que vocês se animem a ler essa obra conosco. No episódio de hoje, eu dou um pequeno salto no tempo e atravesso o Atlântico para falar da escritora escocesa Margaret Oliphant. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos que tomaram seu tempo para ouvir e comentar o episódio anterior. A Aline Emê e o James Thiago compartilharam o episódio no Instagram. A Jéssica Balbino incluiu o podcast em uma lista de 70 podcasts literários para se ouvir na matéria da revista Pelas Margens. E a Mel Ferraz, do canal Literaturice, mencionou o podcast na sua videoresenha do livro A Falência. Obrigada, gente! Vocês podem encontrar todos os links no box de descrição desse episódio. Se por acaso você também compartilhou o podcast e eu não vi, obrigada também, claro. É só me marcar na publicação para que eu possa ver e agradecer aqui da próxima vez. Mas vamos agora ao que realmente interessa, que é quem foi essa tal de Margaret Oliphant. Abre aspas. Estou correndo muito pouco risco de escreverem sobre a minha vida. Ninguém próximo a mim tem energia suficiente para fazê-lo, ou mesmo para recolher os fragmentos para que outra pessoa o faça. E sob esse ponto de vista, é até melhor que seja assim. O que poderia ser dito de mim? George Eliot e George Sand me deixam meio inclinada a chorar por minha pobre e pouco apreciada pessoa. Eu não compraria a fama delas com suas desvantagens, mas me sinto muito pequena, muito obscura ao lado delas. Um fracasso em todos os aspectos. Nunca consegui afeto. E durante toda a minha vida, embora eu tenha tido todas as experiências habituais de uma mulher, nunca impressionei ninguém. Ah, que pequena queixa! E por que é que eu deveria impressionar? Reconheço, com franqueza, que não há nada em mim. Uma mulher gorda, pequena e comum, com a língua presa. Nada, nada que impressione uma pessoa sequer. Fecha aspas, Margaret Oliphant em sua autobiografia em tradução minha. Margaret Oliphant, também conhecida como Mrs. Oliphant,
foi uma escritora escocesa. Ela nasceu no dia 4 de abril de 1828 em uma localidade perto de Edimburgo e era a filha mais nova de Francis Wilson, um funcionário público, e Margaret Oliphant Wilson, uma dona de casa. Após seu nascimento, a família mudou-se diversas vezes, chegaram a viver um tempo em Glasgow e finalmente se estabeleceram em Liverpool em 1838. Pouco se sabe dos primeiros anos aí da Margaret. Sabe-se que ela foi educada em casa e que em 1845, aos 17 anos, ela teria ficado noiva de um homem cujo nome hoje desconhecemos, conhecido aí apenas pelas iniciais JY, e ela ficou noiva desse cara na véspera do dia em que ele emigrou para a América. E depois disso, eles não mais se encontraram e logo romperam o noivado. Por volta aí dessa mesma época, enquanto ela cuidava da mãe, que estava doente, a Margaret escreveu um romance intitulado Christian Melville, que seria publicado apenas mais tarde, em 1855, sob o nome do irmão dela, Willie. A Margaret publicou o primeiro romance, eh, Passages in the Life of Mrs. Margaret Maitland, episódios da vida ou passagens da vida da senhora Margaret Maitland, em 1849, quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Nesse mesmo ano, ela viveu em Londres por 3 meses, trabalhando como governanta do seu irmão Willie, que já naquela época apresentava aí os primeiros sinais do alcoolismo, que mais tarde o tornaria dependente da irmã até a morte dele em 1885. Em 1851, depois então de ter publicado vários romances com aí considerável sucesso, a Margaret foi convidada pelo editor William Blackwood para contribuir com a então famosa revista Blackwood's Magazine. Ela dizia até que ela era a mulher de utilidade geral dessa revista, né, o chamado pau para toda obra, pela capacidade que ela tinha de escrever sobre praticamente qualquer assunto, passando por diversos gêneros: ficção, crítica literária, biografia, história, entre outros. E muitas vezes ela escrevia anonimamente. Pois bem, durante a sua breve estadia de 3 meses em Londres, a Margaret também conheceu o seu primo Frank Oliphant, que era um designer e pintor de vitrais, com o qual ela viria a se casar cerca de 3 anos depois de conhecê-lo, em 1852. Eles então se estabeleceram em Londres e tiveram 6 filhos, 3 dos quais morreram ainda bebês. Inclusive, no início da carreira, a Margaret se sentia muito culpada pela morte desses bebês e repetia que talvez isso tivesse sido o efeito da quantidade de trabalho mental que ela realizava paralelamente ali às suas tarefas domésticas, porque ela era escritora. Esse é um preconceito muito comum naquela época, reproduzido inclusive por muitas mulheres. É uma forma de pensar recorrente entre escritoras desse tempo, que introjetaram esse preconceito, como por exemplo a própria Elizabeth Gaskell. Bom, continuando, mais tarde o marido da Margaret começou a desenvolver sintomas de tuberculose e a família se mudou para a Itália em 1859, porque era considerado um lugar melhor para pessoas que sofriam dessa doença.
Nesse período, ela tentou aí se aproximar de várias editoras, vários editores, procurando um cargo mesmo, um emprego que lhe proporcionasse uma renda regular. Mas ela nunca chegaria a alcançar essa segurança financeira que ela buscava. Ela nunca teve um cargo fixo. Seu marido morreu no mesmo ano, em 1859, em outubro, em Roma. E a morte dele deixou a Margaret longe de casa, grávida e endividada. Então, assim, na lama completa. Quase inteiramente aí sem recursos, a Oliphant muda-se brevemente para a casa de um irmão, dessa vez o irmão Frank, na Inglaterra, e de lá ela se reergue como a fênix e começa a sustentar a família por meio de sua atividade literária, vendendo resenhas e vendendo livros, contos, todo tipo de escrito. Além dos seus filhos, a Oliphant ainda sustentava aquele irmão alcoólatra, Willie, e mais tarde também passou a sustentar o irmão Frank e os 3 filhos do Frank, depois que ele sofreu uma ruína financeira em 1868. Então ela era o famoso arrimo de família, né. Nesse período, a Margaret gozava de bastante sucesso aí como novelista, como escritora e resenhista, e foi inclusive a mentora literária de, entre outros, da romancista e poeta irlandesa Emily Lawless. No início, com relação à questão feminina, à questão da mulher, a Oliphant apresentava um profundo desdém pela campanha pelos direitos das mulheres, que naquela época se concentrava no direito ao voto e direito à educação, mas gradualmente a Oliphant mudou de opinião mais tarde, e isso se verifica pela leitura dos seus artigos. Em 1869, em uma resenha da obra The Subjection of Women, do John Stuart Mill, e em uma resenha conjunta da obra Women's Work and Women's Culture, Trabalho e Cultura da Mulher, que era uma série de ensaios editados pela Josephine Butler. Pois bem, nessa resenha, Oliphant adota então, pela primeira vez registrado por escrito, uma visão favorável ao movimento sufragista para mulheres que atuavam como chefes de família, né, que era o caso dela. Posteriormente, em um artigo para a revista Fraser's Magazine, em 1880, artigo esse intitulado The Grievances of Women, ela adota uma visão crítica contra o preconceito masculino em relação às mulheres e critica especialmente a recusa masculina na época de tratar mulheres em igualdade de condições. E finalmente, em 1889, em uma resenha do romance feminista da autora Sarah Grant Adiala, de 1888, a Oliphant professou simpatizar com as reivindicações do movimento pelos direitos das mulheres na época. Há uma discussão se pode chamar esse movimento de feminista ou protofeminista, mas enfim, era um movimento pelos direitos das mulheres, especialmente direitos à educação e ao voto. A Oliphant passou então, como vocês já podem ver aí, por uma série de tragédias pessoais na vida dela. E não acabou com a morte do marido, e nem com a ruína financeira do irmão, nem com o alcoolismo do outro irmão, não. O falecimento dos 3 filhos ainda bebês, o falecimento do marido, a falência de um irmão, o alcoolismo do outro, a tudo isso se somou o falecimento dos filhos restantes que ela tinha. O que mais afetou a Oliphant, inclusive, foi o falecimento da filha Maggie, em 1864, e mais tarde, dos únicos filhos que sobraram, que vieram a morrer aos 30 e poucos anos, que foram o filho Cyril, em 1890, e o filho Francis, conhecido como Checo, em 1894. Eles morreram aí em sequência.
Esses tinham sido seus 3 únicos filhos a sobreviver até a idade adulta e ela os viu morrer, né, então ela perdeu todos os filhos. Por essa ocasião, ela veio até a escrever, abre aspas, vou citar: "Não deixarei nada para trás que vai viver, não deixarei nada de vivo atrás de mim". Isso é uma coisa muito pesada, né. E vocês têm que imaginar que quando ela escreveu isso, ela também pensava que nem seria lembrada como escritora, que os livros dela morreriam também no esquecimento. Em 1896, ela começou a sofrer de dores internas que se tornaram cada vez mais graves, mais fortes, e mais tarde, essas dores foram atribuídas à doença que hoje os estudiosos estimam que tenham causado a morte da Oliphant, que era câncer do cólon. Então, a Margaret Oliphant morreu no meio das comemorações do jubileu da Rainha Vitória, em 25 de junho de 1897. Abre aspas. Em Dover, quando ela entrou no barco a vapor que a levaria a um cenário tão novo, Lucilla sentiu cada vez com mais força que ela detinha nas mãos as rédeas da reorganização da sociedade em Carlingford. Ela era uma mulher com uma missão. Fecha aspas. Margaret Oliphant, no romance Miss Marjoribanks, tradução minha. O romance Miss Marjoribanks, da Margaret Oliphant, publicado pela primeira vez em folhetim na revista Blackwood, de fevereiro de 1865 a maio de 1866, é o quinto livro da série The Chronicles of Carlingford, As Crônicas de Carlingford, uma série aí bem engraçada, espirituosa, bem popular na época, de histórias que se passavam nessa cidade, né, de Carlingford, ligadas apenas pela localidade. Alguns personagens eles reaparecem, mas as histórias são diferentes e os livros podem ser lidos fora de ordem. E essa série foi até inspirada em uma série do Anthony Trollope chamada Passageshire, né, então a Oliphant declaradamente se inspirou aí no Trollope. Pois bem, no romance Miss Marjoribanks, de 1866, temos uma protagonista que é meio ambivalente. De um lado, ela parece se dedicar aí à tarefa de superar os limites do que os vitorianos consideravam ser os papéis sociais aceitáveis a serem exercidos pelas mulheres. Mas de outro lado, ela é uma protagonista que permanece vinculada diretamente a esses limites bem estreitos, ela nunca os ultrapassa declaradamente. E assim como a protagonista, a própria autora, Oliphant, parece tentar manter aí esse jogo de cintura que vemos com frequência nas escritoras oitocentistas, né, que é escrever dentro dos preconceitos sociais de seu tempo, a partir desses preconceitos, sem confrontá-los abertamente, mas ao mesmo tempo tentar criticar nas entrelinhas esses mesmos preconceitos, né, explorando-os até o limite do permitido e usando de humor para mascarar a ameaça real que essa visão crítica poderia oferecer à visão de mundo de um leitor vitoriano médio, né. Então o humor é a arma de defesa da Margaret Oliphant. Nós somos então apresentados a essa protagonista, Lucilla, a Miss Marjoribanks do título, quando ela tinha 15 anos de idade. Ela é filha única de um casal de classe média alta, cujo pai trabalha como médico da cidade. No momento em que o livro começa, ela está viajando de volta para casa, ela vivia em um colégio interno,
e volta para casa por ocasião do falecimento de sua mãe. Nessa ocasião, a Lucila está lá viajando completamente na maionese, ela é muito imatura, imaginando coisas grandiosas para si mesma, ela não está nem exatamente sofrendo pela morte da mãe, ela está imaginando que vai ocupar o lugar da mãe, né, ela está imaginando um papel heróico, como uma filha zelosa que renuncia a tudo, larga a escola e permanece em casa para ser um consolo para o pai viúvo. No entanto, para o desgosto da Lucila, né, a última coisa que esse pai quer depois da morte da esposa é ter que cuidar dessa menina, né, ele quer um tempo livre. Então ele insiste que a Lucila complete a sua educação, volte para o colégio interno. Ele prontamente a envia de volta à escola e só depois de 3 anos de estudo, depois que ela faz uma viagem pelo continente europeu, é que a Miss Marjoribanks retorna à cidade natal, à cidade de Carlingford, que dá o nome à série de livros. E quando ela volta, ela está mais determinada do que nunca a perseguir a missão que ela havia estabelecido para si mesma quando ela tinha 15 anos. A história é permeada então, talvez já dê para notar, por um forte senso de ironia. Ao aceitar e ao abarcar completamente o papel que a sociedade vitoriana atribuía a ela, o papel de uma filha zelosa, a Lucila consegue transcender esse mesmo papel e se tornar uma força real na vida social e até na vida política da cidade. Então, ao insistir que ela está apenas confinada ao reino doméstico, apenas cuidando do pai, algo que ela repete a todo momento, ela insiste que só quer saber de cuidar da casa do pai. Ao fazer isso, Lucila expande sua esfera de influência indiretamente para fora da casa, para o domínio público. Então, basicamente, ao obedecer às regras da forma mais literal possível, as regras de como ela devia se portar como mulher, ao fazer isso, ela consegue distorcer essas mesmas regras em benefício próprio. Então essa é assim que a Oliphant introduz a crítica social, por meio da ironia. As descrições das relações de Lucila com seus familiares e das relações dela em sua casa, com as pessoas que trabalham lá, até de uma forma também cômica, espelham as relações de um soberano altamente qualificado, que consegue vencer inúmeras batalhas e que consegue tomar o poder em determinado território. Então ela chega na casa e é como se ela tomasse o poder naquele território e expandisse. E as relações dela também espelham, às vezes, as ações de um diplomata que é brilhante, né, que vai expandindo suas esferas de influência para fora da casa, coordenando todos os eventos mais complexos da cidade e, inclusive, evitando conflitos ali. Então, aos poucos, nós observamos como a Lucila não apenas toma conta da casa, mas também começa a assumir, nunca declaradamente, mas de fato, o controle da vida social da cidade. Desde o início, a gente percebe que os talentos da Miss Marjoribanks ultrapassam aí os limites do que é considerado permitido, aceitável para uma mulher jovem da classe dela, né, da classe média. A Lucila é brilhante e ela está mesmo determinada a criar um espaço para si mesma, criar um quarto só seu, com o pouco ali que é permitido que ela tenha e alcance como mulher nessas condições. Ela inclusive adia o casamento por 10 anos, o que era incomum na classe social dela, e o faz declaradamente, porque ela diz que quer fazer sua carreira doméstica e, desse modo, ajudar o pai e, indiretamente, subir ao poder na cidade.
Ao contrário dos personagens masculinos desse romance, que são meio fúteis, meio ingênuos, os masculinos é que são os governados por paixões nesse livro. Ao contrário disso, a Lucila é prática, organizada, direta e racional. Ela é uma mulher ambiciosa, uma mulher com uma missão. Ao longo do romance, a Lucila afirma diversas vezes que ela está determinada apenas a se dedicar ao pai pelos próximos 10 anos e que depois disso, aí sim, ela começa a pensar se ela vai se casar. Essa é a desculpa que ela dá para adiar o casamento. E o casamento acabaria com a possibilidade de carreira que ela estava vendo para ela. E ela pode ser que ela esteja nos dizendo a verdade, ou pode ser que ela esteja usando o pai aí como uma desculpa para uma meta que talvez fosse mais ambiciosa, que é a meta de assumir o controle na cidade de Carlingford. Nós realmente não sabemos qual é a verdadeira missão dela, né, e isso não importa. Ao aceitar de forma literal o papel estreito de filha zelosa, a Lucila assume o papel muito maior de protagonista na cidade. Ela ganha popularidade, ela ganha influência e ganha poder muito além dos limites da sua sala de estar. E isso sem nunca ter que deixar seu habitat doméstico. É como se ela da sala de estar estivesse tricotando uma teia invisível de poder e influência, teia essa que se expande para o lado de fora da casa. A Lucila define a missão dela como a de ser um conforto para o pai viúvo, né. E ela planeja ainda melhorar a vida social da sua cidade, que ela vê como uma cidade provinciana, né. Ela vem de um tour pela Europa, chega na cidade de Carlingford e diz: "Não, isso aqui está muito provinciano, tem que melhorar. Eu vou fazer isso". Então ela cria sarais de quinta-feira e transforma esses sarais de quinta, as noites de quinta-feira, ela as transforma em uma verdadeira instituição na cidade de Carlingford. Vira como se fosse uma missa de domingo, assim, a qual ninguém pode faltar. Essas são as quinta-feiras da Lucila. E ali ela começa a tricotar também a teia de influência dela. E finalmente ela se estabelece como o verdadeiro coração pulsante dessa cidade e faz isso a todo tempo revestindo a sua missão pessoal como se fosse um sacrifício que ela estivesse fazendo ao pai e à cidade, um empreendimento assim altruísta de cumprir com o seu dever público para com a sociedade de Carlingford. E gradualmente a Lucila virá aí a administrar todos os principais eventos da cidade, todos os principais relacionamentos, desde dramas a romances locais até mesmo a política local. Ela vira aí a poderosa chefona invisível e ninguém percebe, talvez nem ela mesma. Eu achei particularmente muito divertidas as diferentes maneiras pelas quais os personagens masculinos do livro, os homens, têm dificuldade de entender ou interpretam errado as intenções da Lucila, né. Eles estão a todo momento reduzindo essas intenções à forma estreita como eles imaginam que uma mulher pensa e sente. E a Margaret Oliphant deixa isso muito claro, e isso que torna o trecho cômico. Então os homens, diversos personagens homens, têm uma visão muito estreita nesse livro do que uma mulher é capaz, e é a partir dessa visão que eles estão aí a todo momento interpretando a Lucila de forma errada. Eles parecem incapazes de aceitar que a Lucila possa ser outra coisa, senão aquele ideal romântico, passivo, meio bobo, meio inocente que eles têm na cabeça que seja a mulher, porque essa é a visão cultural da mulher que é passada para eles. E eles não percebem, esses personagens masculinos, que a Lucila não está nem aí, ela não está nem aí para eles, e que ela tem seus próprios objetivos a seguir e ela vai segui-los.
E nesse ponto, eu até lembrei da cena do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, um livro muito anterior, né, de 1813, aquela cena na qual o Mister Collins pede a Elizabeth em casamento, Elizabeth Bennet, e ela nega prontamente, fala: "Não quero casar", da forma mais clara, mais direta possível, mas aí ele se recusa a entender, a todo momento ele repete: "Ah, não, então você está fazendo um jogo, pode deixar, eu entendo". A todo momento ele está diminuindo quem ela é, e está se recusando a entender que ela está dizendo: "Não, cara, não quero me casar com você". Essa cena do Orgulho e Preconceito é uma das melhores cenas cômicas já escritas na literatura. E eu vejo elementos dessa cena nesse livro da Margaret Oliphant. Pode ser que ela tenha embebido aí da Jane Austen. Aqui no livro da Oliphant, o Mister Collins está diluído em todos os homens do livro. Então, de fato, os homens do romance da Oliphant frequentemente falam bobagens, são vítimas aí da própria tolice, da própria vaidade, e eles é que são, assim, meio fracos, eles são românticos, meio estúpidos, ingênuos. Eles é que preenchem o estereótipo que nos romances da época era deixado para as mulheres, né, aquela coisa romântica, passiva, ingênua. No livro da Oliphant são os homens. As mulheres, por outro lado, e particularmente a Lucila, é que são as forças motrizes aí de tudo que acontece e tudo que realmente importa nessa história. A Oliphant realmente inverte os estereótipos aí. Eu vou até citar um trecho no qual um dos personagens masculinos interpreta errado a Lucila. Abre aspas. Lucila não pôde deixar de lançar um olhar desesperado ao seu redor, como se estivesse apelando para o céu e para a terra. O que deveria ser feito com um homem que tinha tão pouca compreensão dela e de si mesmo e da adequação eterna das coisas? Fecha aspas. Aquele momento que a Lucila girou os olhos realmente para cima, né? Continuando, o romance então faz uma crítica afiada às restrições impostas às mulheres talentosas, restrições estas impostas pelos costumes da sociedade britânica do século XIX, né, particularmente a sociedade vitoriana. A Lucila e o seu próprio pai sabem muito bem, e isso é dito literalmente, que se ela fosse homem, teria muito mais oportunidades de colocar seus talentos na prática. Ela teria sido médica ou teria ido mesmo para o parlamento, teria virado uma diplomata. Assim, ela é forçada a mudar e a distorcer suas habilidades nessa sociedade vitoriana, de modo a ajustar essas habilidades e esses talentos a um padrão muito estreito, a ter que passar esses talentos que são grandes por um funil muito estreito. E tudo isso para se adequar a um padrão de feminilidade vitoriana. E a Lucila faz isso até o ponto da deformidade, e também o efeito cômico do livro, de modo que esse efeito é estranho, enquanto os eventos domésticos mais triviais assumem um caráter de eventos centrais, importantíssimos, os verdadeiros eventos políticos da cidade, eles são apresentados assim como uma trivialidade. Essa é uma inversão também que a Oliphant faz, que é interessante. Então, sabemos que a sala de estar da Lucila não deve ser levada a sério, né? Mas no decorrer do livro, nós acabamos por pensar que o chamado mundo masculino pode ser aí ainda mais trivial e bobo do que esse reino da sala de estar, das festas de quinta-feira, o reino doméstico da Lucila. Os âmbitos privado e público meio que se espelham nesse romance da Oliphant. E esse é um espelho estranhamente de 2 lados. Dependendo da maneira como um leitor vitoriano olha para ele, esse leitor pode ter suas vaidades de classe média reforçadas e até satisfeitas, vendo a Lucila aí como a imagem perfeita da filha, da virtude feminina do século XIX, a filha zelosa, que se sacrifica para o pai e até pela sociedade da cidade.
Ou então, com um olhar mais penetrante, esse leitor pode vê-la como um reflexo detalhado e muito crítico dele mesmo, de suas próprias ideias mesquinhas, de seus preconceitos e de suas deficiências como leitor. E o melhor disso tudo é o senso de humor com que a Oliphant faz isso. É um humor seco, que esse leitor vitoriano aí médio, imaginário, pode até nem perceber. E se chegar a perceber, esse leitor pode até se sentir meio indignado. Se a Lucila parece ser uma personagem pateticamente cômica, né, literalmente ela é uma mulher sem outra saída para seus talentos do que empregá-los em atividades triviais e ainda ser louvada por isso. Quer uma coisa mais patética do que isso? Não podemos, porém, deixar de sentir que o mundo limitante que a forçou a essa situação é ainda mais patético que o destino da Lucila. Nesse romance, a Oliphant, da mesma forma que a sua personagem Lucila, consegue aí distorcer as normas, mas nunca, como eu disse, nunca subvertendo essas normas abertamente, apenas revelando como essas normas são cômicas e trágicas e patéticas. E é isso o que eu acho brilhante da autora nesse livro. Abre aspas. Era assim que eles chamavam a condição natural das mulheres? Sofrer, talvez compartilhar a culpa, mas não ter qualquer participação no plano. Simpatizar, mas não saber. Seguir em frente cegamente, de acordo com alguma regra de lealdade e obediência, que para qualquer outra criatura no mundo seria loucura e culpa. Fecha aspas, Margaret Oliphant, no romance Hester, de 1883, em tradução minha. Hester, um romance de 1883, parece ter um título um tanto quanto enganador. Podemos ter a impressão, aí, influenciados por outros romances, como, por exemplo, Evelina, de Frances Burney, podemos ter aí a impressão falsa de que o que temos nas mãos com Hester é a história do amadurecimento de uma mulher jovem. No entanto, à espreita aí nas entrelinhas desse livro, nós temos uma história completamente diferente, que é a história da ascensão, da decepção e da queda de uma senhora muito mais velha e solteira. Então, quando essas duas histórias finalmente se chocam uma com a outra, é que a gente sente que talvez desde o início o que havia era apenas uma única história, no final das contas, que é a história da mulher desse tempo, vista a partir de duas extremidades opostas, a jovem e a velha. É dado para gente uma visão no início do livro, uma visão retrospectiva aí da criação e do desenvolvimento de um banco, do Banco Vernon, da família Vernon, uma empresa familiar que tinha uma reputação de estabilidade já há muitas gerações, em uma cidade pequena, e um dos membros da família, Catherine Vernon, que é uma solteirona de 30 e poucos anos, apesar de ser uma das principais sócias do banco, tinha decidido se afastar, quando o primo dela, John Vernon, começou a atuar como diretor dessa empresa. Então nós entramos pela história na história por meio da história desse banco e da história da Catherine Vernon. Ela até tinha sido apaixonada pelo John Vernon, pelo primo dela, mas contrariando aí as expectativas da família, o John decidiu se casar com outra mulher, que nunca é nomeada com o primeiro nome, ela é sempre chamada de Mrs. John Vernon, senhora John Vernon, a esposa do John Vernon,
que naquela época era uma garota bonita, convencional, e aí de uma família aí de aristocracia. No momento em que a família Vernon nos é apresentada, então, alguns atos imprudentes de especulação financeira efetuados pelo John Vernon quase destruíram o banco. E aí ele foge para evitar ter que lidar com essa situação, né. Ele sabe que fez uma coisa errada e não quer dar as caras. Quando os rumores começam a se espalhar ali além do banco na cidade, que haveria uma operação de controle no banco, um dos funcionários, o Mister Rule, decide então sair atrás do John Vernon, procurá-lo e vai para a casa dele, achando que o Vernon estaria lá, mas ele encontra apenas a esposa, a senhora John Vernon, e logo percebe que ela não tem a menor noção do que está acontecendo, é completamente alienada, não sabe, completamente ignorante do perigo, da gravidade do que a empresa está prestes a enfrentar. Então, desesperado, esse funcionário decide procurar pela segunda opção, a última opção, que é a Catherine Vernon, que era uma sócia do banco, que era a prima do John, e contrariando aí todas as expectativas, a Catherine imediatamente pesca o que está acontecendo, entende o que está em jogo e entra em ação, coloca sua fortuna aí à disposição da empresa, assume esse risco e acaba salvando o banco. Isso tudo é o início do livro. A Catherine então assume o lugar deixado pelo John e a esposa do John abandona a Inglaterra e vai viver com ele na França, onde ele então se encontrava fugido, e eles passam a viver em exílio. Nos 30 anos que se seguem a partir desse evento dramático, a Catherine então assume a administração do banco e o torna ainda mais próspero do que antes. Ela se torna então a pessoa mais importante, não apenas da empresa, como também da cidade em que ela mora. E mesmo na família dela, ela mantém alojamentos para os seus parentes em uma propriedade dela e começa a criar, pega 2 sobrinhos para criar, Harry e Edward, para treiná-los aí para sucedê-la nos negócios do banco. O Harry é um jovem leal e confiável, mas a Catherine acaba desenvolvendo uma preferência e um afeto muito forte pelo Edward, que se torna aí uma espécie de filho adotivo para ela. Muitos anos após o incidente que quase destruiu o banco, o John Vernon morre e a Catherine então convida a viúva dele, a Mrs. John Vernon, e a filha que eles tiveram no exílio, é uma menina de 14 anos, a Hester do título. Então convida as duas para se mudarem aí para a propriedade da família. E apesar de terem personalidades semelhantes, a Hester e a Catherine, elas são mulheres com personalidade muito marcante, mas elas se interpretam uma outra muito mal desde o primeiro encontro, e a relação delas vai ser marcada por conflitos e por um mútuo desgosto, né, um desagrado, elas não se batem. A Hester, no início com 14 anos, e aí nós a vemos crescer, no início ela logo se desilude com a vida ali naquela propriedade, ela já não gosta da Catherine, e ela começa a perceber que a maioria dos habitantes ali daquela propriedade, dos familiares, que a Catherine assumiu para cuidar, apesar de eles viverem da caridade da Catherine, a maioria desses habitantes, eles são ingratos, ficam falando mal dela pelas costas, são caluniosos, são pessoas ressentidas mesmo e até rancorosas com a ajuda que estão recebendo aí da anfitriã. Então, tudo com que a Hester sonha nesse momento, desde nova, é em se libertar desse ambiente, se libertar da Catherine e tentar assumir um cargo como professora para ganhar a própria vida. Mas os parentes dela, eles a proíbem de fazer isso. Então,
trabalhar seria considerado aí pela sociedade da época, para uma mulher da classe da Hester, como algo abaixo da sua classe. E isso não só mancharia as chances da Hester de fazer um bom casamento, que é assim a única coisa que ela pode fazer da vida, mas também diminuiria a família dela aos olhos da sociedade, né. Então a família barrou essas ambições da Hester. Então a única opção dessa menina é ficar ao lado da mãe, essa mãe meio bobona, meio inocente, até o casamento, esperando aí passivamente que alguém queira se casar com ela. E é precisamente isso que a Hester não pode sequer tolerar, ela não aguenta essa gaiola, né. Então, quando um corretor de bolsa de valores entra em cena, um novo personagem, um homem assim charmoso, e ele começa a cortejar a Hester e começa a ser uma tentação para o Edward com promessas de fortuna rápida, aí a história começa a tomar um outro rumo dentro dessas relações complexas aí entre esse punhado de personagens, e a nossa heroína Hester vai ser confrontada com uma escolha bem difícil entre liberdade e dever. A primeira coisa que se destacou para mim nesse livro foi, novamente, o humor. Foi a perspectiva irônica da autora sobre o amor. Diferentemente aí de uma trama tradicional de casamento, nós nunca chegamos nesse livro a uma conclusão realmente romântica quando ele termina, sabe. Na verdade, não apenas a história da Hester permanece em aberto, mas ela também parece terminar mais ou menos onde ela começou. No final, a Hester não alcança nenhuma forma de trabalho, é proibido para ela, nenhuma forma de independência econômica, e tudo que ela tem é uma escolha entre 2 potenciais pretendentes para casamento. Nenhum dos quais ela particularmente gosta e nenhum dos quais é particularmente notável. Então ela não tem amor, não tem carreira, não tem dinheiro e, no entanto, no final, o narrador a parabeniza por ter aquilo com que a maioria das mulheres da época sonhava, que é uma escolha entre 2 maridos, apenas isso. Então vou citar até o que o narrador fala, abre aspas: "O que mais uma jovem pode desejar além de ter essa possibilidade de escolha?", fecha aspas. Aí bem irônica a Oliphant. A jovem não tem escolha nenhuma no final das contas, ela só pode casar. Então, ao ridicularizar a convenção de fazer com que uma protagonista se case no final de uma narrativa feminina, e a Oliphant ridiculariza isso, e ao apresentar essa heroína como a essa heroína uma escolha limitada entre 2 pretendentes, o romance, ironicamente, destaca a real falta de escolha da Hester. Tudo que ela pode fazer com a sua vida é se casar. E ela ainda por cima não pode nem pedir ninguém em casamento, ela tem que esperar que alguém peça ela em casamento. Fica claro então para a gente que ela não tem escolha real e que o casamento não é nem mesmo a mais importante decisão para ela ou para qualquer mulher de seu intelecto e de seu potencial. Então eu particularmente gostei do fato de que os personagens mais preocupados com amor romântico no livro, mais preocupados com, os seus sentimentos, não eram as mulheres, eram os personagens homens. Além disso, o livro faz um trabalho bom aí ao retratar a maneira como a ideia de amor romântico era usada como um dispositivo para controlar as mulheres ou mesmo para negá-las uma posição em pé de igualdade em um relacionamento. Eu acho esse um romance muito mais maduro da Oliphant do que o Miss Marjoribanks. Porque o humor ele é mais ácido, mais escondido, mais para o lado da ironia. O romance também lança luz sobre o papel das mulheres na sociedade britânica do século XIX. E, ao mesmo tempo, sutilmente, o livro tenta subverter esses papéis. Essa é a marca da Oliphant, né? Tanto no livro anterior como nesse, ela tenta subverter essas limitações. Ela faz aqui nesse livro um contraste nítido
entre 2 tipos de mulheres, com base na capacidade que elas têm de se enquadrar nos papéis que lhes são impostos pela sociedade. Então nós temos a mãe da Hester, a Mrs. John Vernon, a senhora John Vernon, que é uma mulher gentil, passiva, feminina, meio boba e que até se orgulha de ser ignorante, de não saber nada sobre o mundo dos negócios. Então, esse é um modelo de mulher. O outro é a Catherine Vernon, que é uma mulher solteira que se atreveu a assumir aí um papel de liderança em um negócio, em uma empresa e na esfera pública da cidade. E é uma mulher que revelou ser muito mais competente na sua linha de negócios do que o homem, do que o John Vernon. Então, curiosamente, os 2 tipos de mulheres nesse livro são criticados pelos personagens masculinos do romance. Então, o Mister Rule parece sugerir aí que a passividade e a ignorância da John Vernon é que teriam permitido, da Mrs. John Vernon, é que teriam permitido que o marido dela fosse tão irresponsável. Tipo assim, a Mrs. John Vernon tinha que ser a mãe do marido, tinha que cuidar dele. Quanto a Catherine, não apenas o John Vernon afirmava que ela não teria nenhum senso comercial, né, que ele falava: "Ai, o que que ela pode pensar? O que que ela sabe? Claro que ela deixa tudo para mim, como é que uma mulher pode entender de negócios bancários?", ele falava isso. E depois fugiu, né. Mas também o próprio Edward, que ela cria como filho, ele tem um certo ressentimento da relação com ela, ele se sente meio preso, e ele define o poder que ela tem sobre ele como se fosse não uma forma de amor de mãe para filho, mas uma afronta à masculinidade dele. Então ele se vê como um escravo de uma mulher velha, isso ele fala literalmente, um homem amarrado ao avental dela, e ele sugere também literalmente que esse poder que ela tem sobre ele não é o lugar natural de uma mulher. Então é interessante que ele vê a relação de mãe que ela tem com ele, que, segundo essa sociedade, seria o lugar natural de uma mulher, a relação de mãe, ele vê essa relação, na verdade, como uma relação de poder e, portanto, não natural para uma mulher. A Hester, então, é colocada entre esses 2 tipos de mulheres, mas nunca tem uma oportunidade real de escolher entre esses tipos de mulheres. Ela frequentemente se opõe à opinião do Edward sobre as mulheres nos negócios, né, ele pensa que mulheres não têm que saber nada de banco, e ela constantemente pede para ele para explicar os assuntos do banco, as negociatas que ele faz. Né, ela até fala, vou citar literalmente, abre aspas: "Eu sou uma mulher, mas eu não sou tola, eu posso entender a maioria das coisas", fecha aspas. No entanto, ela é, no final, repreendida por ninguém menos do que a própria Catherine, que afirma que apesar de a Hester ser uma garota talentosa, e a Catherine afirma que a Hester podia até se tornar um excelente homem de negócios, apesar disso, a Hester nunca poderá se tornar um homem de negócios na prática, devido ao fato de que o mundo só toleraria uma mulher já velha na posição como chefe de um negócio, mas nunca uma mulher jovem como a Hester. Então, a única maneira de uma jovem se tornar ativa nos negócios é se casar com um homem de negócios. Acabou. Não sem alguma amargura, Catherine até insinua que o mundo só a aceitou como chefe do banco porque ela já estava aí na casa dos 30 quando assumiu o cargo, uma época em que a sociedade já considerava que o casamento não era mais ali a opção para Catherine, então ela podia mexer com os negócios da família. Então, só porque ela era mais velha, a sociedade aceitava o fato de que ela era uma mulher de negócios. O destaque do romance para mim foi o fato de que ele sutilmente muda a perspectiva tradicionalmente adotada em uma trama de casamento. Ao contrário de outros romances da época, aqui os dilemas morais com os quais a Hester se depara não estão focados, não estão centrados no casamento nem nos homens, mas nas relações que ela tem com outras mulheres na história, particularmente a mãe dela e a Catherine.
E além disso, o livro desafia a própria ideia de que as mulheres não poderiam ter sucesso na esfera pública, porque a Catherine tem sucesso. Então, na personagem da Catherine, o livro inverte a dicotomia esperada entre público e privado em relação aos papéis das mulheres. Ao contrário do que acontecia nos tempos vitorianos, nos quais o comportamento das mulheres na esfera pública era julgado à luz de suas vidas privadas, aqui é o contrário. Aqui é a imagem privada da Catherine que é distorcida por sua imagem pública. Como a gente já viu, a imagem privada de mãe do Edward é distorcida por sua imagem pública como chefe de negócios. Então, é o poder dela na esfera pública, como chefe do banco, líder local, o poder dela nessa esfera é inquestionável, ninguém questiona. É na esfera privada, no papel dela como matriarca da família, que o poder da Catherine vai ser desafiado. Eu também gostei da exploração psicológica bastante complexa do romance e da maneira como as descrições de paisagens externas costumam parecer um reflexo das lutas internas e dos estados mentais dos personagens. Então, o nosso narrador faz aí um tour pelas diferentes perspectivas de cada um dos personagens e, inclusive, joga com as nossas primeiras impressões e com os nossos preconceitos com relação a esses personagens. Então, na maioria das vezes, um personagem que parecia ser uma pessoa, assim, boa, uma pessoa sem defeitos graves em uma parte do livro, esse personagem é revelado como moralmente defeituoso na próxima parte. E na parte seguinte a gente começa a entender por que que ele é assim. Então, uma motivação às vezes superficial em uma parte do livro, é mostrada na parte seguinte como uma situação muito mais complexa. Então a Oliphant parece nunca julgar os seus personagens. O que ela parece fazer é lançar uma luz sobre as ambivalências desses personagens, as suas complexidades, as suas múltiplas dimensões. Isso eu acho fantástico. E nesse ponto também, esse livro, Hester, é mais maduro do que o livro Miss Marjoribanks. E nós, leitores, também somos jogados nas vidas interiores aí desses personagens. E aqui nunca há uma resposta simples. Eles são pessoas imperfeitas, geralmente presas aí em um emaranhado de auto-enganos. E é precisamente por causa disso, porque a Oliphant nos faz ver esses auto-enganos, é que a gente passa a simpatizar com esses personagens. Esse foi particularmente o caso do Edward e do relacionamento que ele tem, um relacionamento conturbado com a Catherine. Ele está preso entre gratidão e ressentimento. Ele está dividido entre seu dever como filho adotivo e o seu desejo de liberdade, de fazer o que ele quiser com a vida sem ter que preencher as expectativas da Catherine. Então, muito parecido com ele, nós também nos sentimos, como leitores, divididos entre interpretar as escolhas da Catherine como expressões de amor maternal ou interpretá-las como extensão de um certo desejo de poder e de controle. A gente também fica em cima do muro. Tanto no livro que eu comentei anteriormente, Miss Marjoribanks, que é anterior, né, de 1866, quanto no romance Hester, que é de 1883, nós temos, como vocês puderam notar, protagonistas femininas que não se importam com o amor romântico e que escolhem o casamento apenas como um meio de autodesenvolvimento, de se autodesenvolverem, de partir para uma próxima etapa na vida. Nós temos Lucilla Marjoribanks e Catherine Vernon, que exercem poder em suas comunidades locais. Temos mulheres que se sentem também frustradas e desdenhadas, mulheres que sabem que poderiam fazer mais do que a sua sociedade está disposta a permitir, que é o caso da Lucila e da Hester. Então, e também temos o caso de que, como a Lucila, a Hester
tá aí em cima do muro com relação ao casamento, e ela adia o casamento enquanto pode, como forma de conquistar alguma forma de liberdade, e ambas têm ambições de fazer algo de importante com a vida. E aqui eu vou citar também um trecho que a Hester fala, abre aspas: "Eu gostaria de fazer o que ela", no caso a Catherine, "o que ela fez. Algo fruto do próprio livre-arbítrio. Algo que ninguém pode lhe dizer ou exigir que você faça. O que não é nem mesmo o seu dever fazer. Algo voluntário, até perigoso. Isso é exatamente o que eu nunca poderei fazer." Fecha aspas. Esse é um trecho de Hester na tradução minha. Então, bem forte isso, né? A autora diz de uma forma bem forte tudo que a Hester não pode fazer, é aquilo, justamente aquilo que ela mais quer fazer. E ela não pode ter nenhuma forma de liberdade, porque ela não pode fazer algo voluntário. Em ambos os romances que eu comentei, a autora está ali, né, pisando na corda bamba da convenção. Ela se recusa a prender as heroínas na gaiola da narrativa tradicional do casamento e da passividade, mas, ao mesmo tempo, ela tenta ali permanecer na vizinhança aceitável dessa mesma gaiola, cobrindo com uma sátira e humor as tentativas de transgressão à norma. As opiniões sobre os méritos literários da Margaret Oliphant são bastante divididas. Então, no início, a Virginia Woolf criticava o trabalho da Oliphant, inclusive escreveu no livro Três Guinéus, de 1938, Three Guineas, que, vou abrir aspas, Mrs. Oliphant vendeu seu cérebro, seu admirável cérebro, prostituiu sua cultura e escravizou sua liberdade intelectual para que pudesse ganhar a vida e educar os filhos. Fecha aspas. Então a Virginia é bem incidente aqui, bem precisa, bem crítica com relação a Oliphant. Já o crítico da época, Marion Williams, por outro lado, escreveu no livro Women in the English Novel, Mulheres no Romance Inglês, de 1800 a 1900, livro esse publicado em 1984, que a visão de mundo de Oliphant é muito mais sofisticada do que a de seus contemporâneos vitorianos, e que muitas vezes a Oliphant parece pertencer a outra era. Eu sinto isso também, que esse crítico fala. Eu acho que o livro, à medida que você lê, você vai vendo várias camadas ali de crítica. E uma nota, inclusive, do obituário escrita após a morte da Oliphant, em 1897, o próprio Henry James afirmou que, aqui eu vou abrir aspas, poucos escritores de nosso tempo foram tão organizados para uma produção tão pródiga e, pode-se quase dizer, heróica. Fecha aspas. Então havia na época uma certa ambiguidade com relação à obra da Oliphant, porque ela produziu muito e ela nunca negou que escrevia para ganhar dinheiro. E havia um tabu muito grande contra mulheres que escreviam para ganhar dinheiro. E esse tabu é introjetado pela Virginia Woolf, que era uma mulher que não precisava escrever para ganhar dinheiro. E embora a Oliphant nunca tenha aí ganhado a reputação de uma Jane Austen ou mesmo de uma George Eliot, ela era conhecida na época por ser muito popular e por ser a romancista favorita da rainha Vitória. Ao longo da sua carreira, a Oliphant publicou quase 100 romances. É uma loucura, é muito livro. E, inclusive, inúmeras outras obras de ficção, de não ficção, de conto. Então, mesmo que ela tenha sido muito admirada durante a sua vida, hoje a maior parte dos seus livros permanece fora de catálogo. Então, eu espero que vocês, com esse episódio, tenham se animado a ler a Oliphant e que alguma editora
se anime a tirar esses livros do limbo em que eles se encontram, especialmente no Brasil, e se anime a traduzi-los. Bom, agora, ao final do episódio, é hora do nosso tradicional poema falado, um segmento dedicado à leitura de poesia. Agora eu leio um poema de uma amiga da Margaret Oliphant, a escritora irlandesa lésbica Emily Lawless, que eu já mencionei no episódio, e que também foi conhecida na época por sua relação amorosa com Lady Sarah Spencer. Abre aspas. Na Espanha. Seu céu é de um azul duro e brilhante. Sua terra e areia, ouro ofuscante. Seja ouro ou azul, é o tom apropriado, você diz, para um espadachim ousado. Na terra que deixei, o céu está frio. O solo é verde, o rochedo vazio. Mas pode o diabo ficar com todo o azul e o ouro, pudesse eu voltar a meu nascedouro. Fecha aspas, tradução minha para o poema In Spain, cujo original pode ser encontrado na coletânea Anthology of Irish Verse, editada por Padraig Colum e publicada originalmente em 1922. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagem de voz por lá. Também disponibilizo as transcrições de cada episódio na página do podcast para quem não tem condições de ouvir. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu algum livro da Margaret Oliphant? O que você achou dela? Ficou curioso aí? Gostaria que os livros fossem traduzidos? Há algum outro livro ou a outra autora que você gostaria que eu abordasse aqui no podcast? É só deixar sua resposta ou sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em julho de 2019. A música tema foi baseada no quarto movimento da peça Sinfonia número 3 em Á menor, opus 56, conhecida como A Escocesa, composta por Felix Mendelssohn entre 1829 e 1842, executada pela Orquestra Sinfônica de Fulda, com direção de Simon Schindler, gravada em 9 de março de 2004 e disponibilizada na Wikimedia Commons.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.